Recém-chegado a Metrópolis para trabalhar no planeta diário, Clark Kent parece um típico jovem do interior dos Estados Unidos, mas na verdade Clark é um alienígena dotado de grandes poderes, enviado à Terra ainda bebê quando Krypton, seu planeta natal, estava prestes a explodir. Ao se revelar como Superman depois de salvar Lois Lane, a repórter, de um acidente, o herói entra na mira de Lex Luthor, um criminoso que está prestes a executar um plano que pode levar à morte de milhões de pessoas. Lançado no aniversário de 40 anos do super-herói, Superman, o primeiro filme, foi um marco. O filme de Richard Donner não foi a primeira adaptação de heróis para o cinema, mas até então ninguém tinha tratado esse desafio com tanta seriedade e tantos recursos. O longa foi a primeira superprodução do gênero, e seus efeitos especiais até receberam um Oscar pela sua inovação. Isso sem contar a trilha sonora icônica de John Williams, que se tornou um símbolo do personagem. Na direção, Richard Donner, um diretor que eu gosto bastante e fez grandes filmes de ação. O roteiro de Mario Puzo, o mesmo roteirista de O Poderoso Chefão. E no elenco, Christopher Reeve, Gene Hackman, Marlon Brando, só isso já basta. E quando as filmagens desse primeiro filme começaram, Richard Donner já tinha um roteiro para o segundo filme e gravou diversas cenas para a sequência, já que ele tinha a ideia de usar os mesmos atores e as mesmas locações. Mas devido a vários atritos com os produtores, Richard Donner foi afastado. O novo diretor então assumiu o projeto, Richard Lester, que regravou boas partes da cena que seriam usadas no segundo filme e editou o filme de acordo com a vontade do estúdio. E apesar de todos os problemas, o resultado final do segundo filme gerou o episódio mais movimentado da franquia. Zod, Ursa e Non, os três criminosos kryptonianos condenados por Jor-El, pai de Superman, a passar a eternidade na Zona Fantasma, aprisionados, finalmente se libertam. E ao ser energizado pelo Sol amarelo do nosso sistema solar, o trio adquire os mesmos poderes do Superman e parte rumo à Terra, o planeta mais próximo, para tentar dominá-lo. Enquanto isso, Superman decide abrir mão dos seus poderes e levar uma vida normal ao lado de Lois Lane. A histórica briga dos bastidores de Superman 2, que envolveu diretores, atores, produtores, alimentou uma série de boatos ao longo de décadas. E a pressão dos fãs, por muito tempo, fez a Warner lançar em 2006 a versão do filme idealizada por Richard Donner, que apresenta cenas até então inéditas, inclusive com a participação de Marlon Brando e com um final bem diferente da versão de Richard Lester. Em 1983 foi lançado Superman 3, ainda por Richard Lester, e podemos dizer que após a saída de Richard Donner, a franquia perdeu os rumos e os produtores apostaram todas as fichas no humor. O fraco roteiro se apoia no comediante Richard Pryor, que é um comediante que eu gosto, mas a química aqui não acontece. O carisma de Christopher Reeve leva esse filme nas costas, que vale somente pela sequência em que uma espécie sombria do Superman vem à tona, e uma série de cenas em que terminam entre um combate de Clark Kent e o seu lado mal. A produção deu um grande destaque para um tipo de kryptonita sintética criada por Gorman, um malandro que descobre de forma acidental ser um gênio da informática. E essa kryptonita altera, os comportamentos do Superman. Os talentos então de Gorman chamam a atenção do grande empresário Ross Webster, que planeja usar as habilidades de Gorman para dominar o mercado financeiro. É uma salada completa, e não demora até que os esquemas da dupla chamem a atenção de Superman, que se encontra dividido por um amor do passado de Clark Kent. Criada na radionovela do Homem de Aço lá em 1943 e depois incorporada aos quadrinhos, com o tempo a kryptonita ganhou muita importância e relevância nas histórias em quadrinhos e diferentes tipos. Nas HQs, a kryptonita que consegue alterar o comportamento do Superman é a vermelha, que surgiu em 1958.
2008. E o minério alienígena e as suas diferentes cores foram temas importantes na série Smallville, que foi exibida entre 2001 e 2011. E com o sucesso dos filmes do Superman, os produtores voltaram os olhos para a prima do Homem de Aço. Mas apesar da boa produção e do elenco, o filme deixou muito a desejar. O resultado final foi que nada é muito explicado no filme, como o parentesco de Kara com Superman ou como a jovem conseguiu o seu uniforme. O roteiro até contava inicialmente com uma pequena aparição de Superman, mas Christopher Reeve desistiu antes da filmagem e em seu lugar entrou Mark McClury, o eterno Jimmy Olsen. Criada em 1959 por Otto Binder no roteiro e Al Plastino na arte, a Garota de Aço foi o primeiro papel no cinema de Ellen Slater e o seu ótimo trabalho é sempre lembrado como o único ponto alto do filme. Fortemente ligada à personagem, a atriz atuou na série de TV da Supergirl como Elisa Danvers, a mãe adotiva da heroína, e Ellen chegou a até escrever uma HQ da personagem em 2010. No filme da Supergirl, Kara é uma adolescente que vive na cidade de Argo, que sobreviveu à explosão de Krypton se transportando para uma nova dimensão, mas um acidente faz a fonte de energia da cidade, o Omega Hedron, desaparecer. Mas ao seguir a pista do aparelho, Kara chega ao nosso planeta e descobre a existência do seu primo, o Superman, que se encontra numa missão em outra galáxia. Assumindo então a identidade de prima de Clark Kent, a jovem descobre que uma bruxa pretende usar o Omega Hedron para dominar a Terra. A franquia parecia encerrada, mas os direitos para um novo filme foram vendidos para a Canon, uma produtora que ficou conhecida por filmes de baixo orçamento e que nos fez muito feliz com filmes de ação, como por exemplo os filmes de Chuck Norris, mas que eram notadamente de baixíssimos orçamentos. E depois de muita insistência, Christopher Reeve e o elenco original aceitaram retornar para um último trabalho, mas o baixo orçamento, os efeitos especiais muito ruins, as atuações desanimadas, o corte de 40 minutos do filme original e um péssimo Homem Solar fazem de Superman 4 o pior filme da série. E veja só, a Canon acreditava que o filme seria um grande sucesso, né, o Superman 4, e com isso ela conseguiria dinheiro para uma adaptação de Homem-Aranha para o cinema. E até mesmo os direitos de filmagem do herói tinham sido comprados. Mas a realidade foi totalmente outra e a produtora então abandonou o projeto. Bom galera, esse foi o nosso passeio pelo Superman de Christopher Reeve e os seus 4 filmes no cinema, pontos altos e também pontos baixos, mas na minha opinião ele ainda é o Superman definitivo do cinema. Deixa aí nos comentários qual é o seu filme favorito de Superman, se você gosta dessa franquia, qual é a sua opinião sobre Christopher Reeve. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal também para não perder mais conteúdos como esse e até o próximo vídeo.